Deixa eu te contar. Você está completamente enganado. Você provavelmente já ouviu dicas sobre combustível de amigos, desconhecidos no supermercado ou até mesmo dos chamados especialistas da internet. De aparelhos mágicos que prometem economizar gasolina a contos de fadas sobre gasolina premium, o mundo está repleto de mitos sobre combustível que os motoristas juram ser verdade, enquanto seus bolsos sofrem as consequências. É por isso que, neste vídeo, vamos desmascarar 14 dos mitos mais absurdos sobre combustível em que pessoas desavisadas acreditam. Um deles pode estar drenando silenciosamente sua carteira toda vez que você abastece, sem que você perceba. Prepare-se, porque vamos separar o fato da ficção usando ciência de verdade, não boatos da internet ou sabedoria popular transmitida de geração em geração, sem que ninguém jamais a tenha verificado. O que você descobrirá hoje pode literalmente te economizar centenas de reais por ano em combustível desperdiçado, especialmente os itens principais da nossa lista. Misturar gasolinas de diferentes octanagens cria um combustível personalizado melhor. Alguns motoristas acreditam que podem criar seu próprio combustível ideal, misturando gasolina comum e premium em proporções específicas. A teoria é que, se o seu carro recomenda gasolina comum, mas você quer um pouco mais de proteção, pode fazer uma mistura meio a meio para obter uma octanagem intermediária. Parece inteligente, mas é completamente desnecessário e baseado em uma compreensão deficiente de como os motores modernos funcionam. Primeiro, os postos de gasolina já vendem combustível de octanagem intermediária, que é literalmente uma mistura de gasolina comum e premium. Se você realmente quisesse uma octanagem intermediária, simplesmente compraria esse tipo de gasolina em vez de fazer suas próprias misturas. Mas aqui está o problema fundamental. Seu motor foi projetado e calibrado para uma octanagem específica. Os engenheiros que construíram seu carro passaram milhares de horas otimizando o computador do motor para esse combustível. Usar exatamente o que o manual recomenda proporciona o melhor desempenho, eficiência e durabilidade. Misturar combustíveis não oferece nenhuma vantagem mágica. Se o manual diz gasolina comum, usar gasolina comum é perfeitamente seguro e ideal. Se diz gasolina premium, você precisa de gasolina premium. Não há meio termo benéfico. Na verdade, misturar combustíveis pode confundir os sensores de detonação do motor. Esses sensores monitoram constantemente a combustão e ajustam o ponto de ignição. Quando você usa combustível com octanagem inconsistente ou imprevisível, o sistema precisa trabalhar mais para compensar. Além disso, você está pagando mais sem obter nenhum benefício. Se você abastece com metade gasolina premium e metade gasolina comum, está gastando mais dinheiro do que simplesmente usar gasolina comum o tempo todo, sem obter nenhuma melhora mensurável no desempenho, na limpeza ou na proteção do motor. Usar aditivos de limpeza de injetores a cada abastecimento mantém seu motor funcionando como novo indefinidamente. Alguns motoristas são fanáticos por adicionar um frasco de aditivo de limpeza de injetores a cada abastecimento. Eles acreditam que esse hábito manterá o motor funcionando como novo para sempre, evitando o acúmulo de depósitos. A realidade é que eles estão desperdiçando muito dinheiro com manutenção excessiva, que não só é desnecessária, como também pode ser contraproducente. Aditivos de limpeza de injetores de qualidade, como o Chevron Techron ou produtos similares com PEA, são eficazes quando usados corretamente. A palavra-chave é corretamente. Esses produtos são projetados para uso ocasional, geralmente a cada 5.000 a 8.000 quilômetros ou quando você notar sintomas específicos, como marcha lenta e irregular ou perda de potência. Usá-los a cada abastecimento é como tomar antibióticos todos os dias quando você não está doente. Não te deixa mais saudável, apenas desperdiça recursos. Se você usa aditivo para limpeza de injetores toda vez que abastece, digamos a cada 500 quilômetros, e cada frasco custa $15, você está gastando aproximadamente $180 por ano em algo completamente desnecessário. Esse dinheiro poderia ser usado para manutenção de verdade, como trocas de óleo extras ou pneus novos. Pior ainda, o uso excessivo de aditivos pode degradar as vedações e os componentes de borracha do seu sistema de combustível. Esses produtos contêm solventes agressivos projetados para uso intermitente, não constante. A exposição contínua a esses produtos químicos pode fazer com que as vedações ressequem, rachem ou inchem.
Além disso, se você usa gasolina de qualidade que atende aos padrões top tier, ela já contém detergentes suficientes para manter seu sistema de combustível limpo durante o funcionamento normal. Você não precisa de suplementos adicionais constantes. A gasolina moderna é formulada especificamente para evitar o acúmulo de depósitos. Acelerar bruscamente e frear com força não afeta significativamente o consumo de combustível. Alguns motoristas acreditam que seu estilo de direção agressivo, acelerando forte em todos os semáforos e freando bruscamente em todas as curvas, não afeta significativamente o consumo de combustível. Eles pensam que o combustível é queimado principalmente com base na distância percorrida, e não em como você dirige. Essa crença não poderia estar mais longe da verdade e provavelmente está custando a eles centenas de reais extras por ano em combustível desperdiçado. A maneira como você acelera tem um impacto enorme na eficiência. Quando você pisa fundo no acelerador agressivamente, está dizendo ao motor para injetar grandes quantidades de combustível rapidamente. Os injetores pulverizam combustível extra para lhe dar aquela aceleração explosiva que você sente. Grande parte desse combustível não é queimada de forma eficiente nessas condições. É desperdiçado como emissões ou calor, em vez de ser convertido em movimento para frente. É literalmente como jogar dinheiro pelo ralo. Por outro lado, acelerar de forma suave e gradual permite que o motor opere em sua faixa de maior eficiência. O computador do motor pode então otimizar a mistura ar-combustível para máxima economia. O combustível é queimado de forma completa e eficiente, convertendo cada gota em movimento útil em vez de desperdício. Estudos mostram que dirigir de forma agressiva pode reduzir a economia de combustível em até 33% na estrada e até 5% na cidade. São números enormes que se traduzem diretamente em dinheiro, a menos no seu bolso. Frenagens bruscas são igualmente problemáticas, mas por razões diferentes. Cada vez que você freia bruscamente, toda a energia cinética gerada pela queima de combustível é convertida em calor desperdiçado nos freios. Depois, você precisa queimar mais combustível para acelerar novamente. É um ciclo incrivelmente ineficiente. Dirigir de forma inteligente e suave mantém o impulso. Você antecipa os semáforos, deixa o carro em ponto morto quando percebe que precisará parar em breve e usa os freios apenas quando absolutamente necessário. Isso maximiza a energia que você já gerou, em vez de desperdiçá-la constantemente. O combustível em postos de gasolina perto de rodovias ou aeroportos é de qualidade inferior ao combustível na cidade. Há uma crença persistente de que postos de gasolina estrategicamente localizados perto de rodovias, aeroportos ou áreas turísticas vendem combustível de qualidade inferior deliberadamente, porque sabem que os clientes dificilmente retornarão. A teoria é que esses postos conseguem vender gasolina de qualidade inferior porque não dependem de clientes locais recorrentes. Isso é pura paranoia, sem qualquer fundamento na realidade de como funciona a indústria de combustíveis. Todos os postos de gasolina, independentemente da localização geográfica, devem seguir exatamente os mesmos padrões governamentais rigorosos de qualidade do combustível. Esses padrões são definidos e aplicados por agências reguladoras que realizam testes aleatórios constantemente. Um posto perto do aeroporto está sujeito às mesmas inspeções e regulamentações que um posto no meio de um bairro residencial. Não existe uma categoria especial de combustível de aeroporto inferior que seja legalizada. O combustível vem das mesmas refinarias e é distribuído pelos mesmos sistemas logísticos. O mesmo caminhão-tanque que abastece o posto no centro da cidade pode abastecer o posto na rodovia em sua próxima parada. É o mesmo combustível, da mesma fonte, atendendo aos mesmos padrões. Então, por que custa mais nesses locais? Porque o preço não reflete a qualidade, mas sim a conveniência e os custos operacionais. Postos perto de rodovias pagam aluguéis mais altos por localizações privilegiadas. Eles têm menos concorrência direta porque os motoristas têm menos opções na estrada. Eles cobram mais porque podem, não porque o combustível seja diferente. É a lei básica da oferta e da procura, não uma conspiração relacionada à qualidade. Se realmente houvesse um padrão de postos de gasolina vendendo combustível de baixa qualidade com base na localização, haveria escândalos enormes, ações coletivas e cassação de licenças, combustível significativamente. Alguns motoristas obcecados por eficiência têm uma estratégia peculiar.
Eles enchem o tanque apenas parcialmente, talvez até a metade ou 3/4, acreditando que o peso extra de um tanque cheio consome significativamente mais combustível. Em teoria faz algum sentido. Mais peso exige mais energia para se mover, então menos combustível no tanque significa menos peso e, teoricamente, melhor eficiência. Mas, na prática, esse efeito é tão minúsculo que se torna completamente insignificante, e a estratégia se torna contraproducente. Um tanque típico de 50 litros de gasolina pesa aproximadamente 35 quilos quando cheio. Se você o encher apenas até a metade, estará economizando cerca de 17 ou 18 quilos. Para se ter uma ideia, isso é menos do que o peso de uma mala pequena. Um passageiro extra pesa 4 ou 5 vezes mais, e as compras no porta-malas provavelmente pesam mais. Sim, tecnicamente, esse peso extra exige um pouco mais de energia para acelerar e se mover. Mas a diferença no consumo de combustível é absolutamente minúscula. Estudos calcularam que cada 45 quilos de peso extra no seu carro reduzem a eficiência de combustível em aproximadamente 1%. Portanto, um tanque meio vazio em comparação com um tanque meio cheio altera a eficiência em cerca de 0,3 a 0,5%. É completamente insignificante em termos de economia real. Mas aqui está o problema que torna essa estratégia contraproducente. Se você encher o tanque apenas parcialmente, terá que visitar os postos de gasolina com muito mais frequência. Cada viagem extra ao posto de gasolina consome combustível. Se o posto de gasolina estiver a 5 km do seu trajeto e você tiver que ir 2 vezes mais vezes, estará gastando mais combustível nessas viagens extras do que economizaria com a redução de peso. Além disso, dirigir constantemente com o tanque quase vazio sobrecarrega a bomba de combustível, como já mencionamos. Isso aumenta o desgaste e pode reduzir sua vida útil. Ou seja, você economiza centavos em combustível enquanto corre o risco de um conserto de R$600. A conta simplesmente não fecha. Abastecer o tanque de manhã cedo economiza dinheiro porque o combustível está mais frio. Você provavelmente já ouviu esse conselho antes. Abasteça o tanque de manhã para economizar dinheiro. A ideia é que as temperaturas mais baixas da manhã significam combustível mais denso, supostamente rendendo mais gasolina por cada real gasto. Parece inteligente à primeira vista, certo? Combustível frio é mais denso, então você obtém mais moléculas por litro. O problema é que isso está completamente errado e se baseia em uma incompreensão de como os postos de gasolina funcionam. A gasolina nos postos de serviço é armazenada no subsolo em tanques enormes. Esses tanques são enterrados a uma profundidade suficiente, geralmente vários metros abaixo da superfície, para que sua temperatura permaneça quase constante, independentemente da hora do dia. Sejam 6 horas da manhã e 15 graus, ou 15 horas e 35 graus acima do solo, o combustível lá embaixo mantém essencialmente a mesma temperatura. A Terra age como um isolante natural. Não há diferença significativa de temperatura entre o combustível que você abastece às 7 horas da manhã e o combustível que você abastece às 19 horas. Na verdade, os indicadores das bombas de combustível são calibrados para uma temperatura específica do combustível, geralmente em torno de 15 graus Celsius como padrão. Isso significa que você está recebendo o mesmo volume de combustível, independentemente da hora em que abastece. Não há nenhum truque para enganar o sistema. A única vantagem real de abastecer pela manhã não tem nada a ver com economia de dinheiro. Se você se preocupa com o meio ambiente, as manhãs mais frescas podem ter uma pequena vantagem. O ar mais frio reduz ligeiramente as chances de vapores de combustível escaparem para a atmosfera durante o abastecimento. Mas em termos de economia real de dinheiro, absolutamente nenhuma diferença. O que realmente pode causar um problema é encher o tanque completamente com combustível novo pela manhã e depois deixar o carro parado sob o sol escaldante por horas. À medida que o combustível aquece dentro do tanque, ele se expande. A gasolina premium limpa o motor e proporciona um desempenho significativamente melhor do que a gasolina comum. Gasolina premium parece ótimo, certo? Melhor combustível, melhor desempenho, motor mais limpo. Pelo menos é isso que as campanhas publicitárias querem que você acredite. Bem, se o seu carro não exige especificamente gasolina premium, de acordo com o manual do proprietário, você está literalmente jogando dinheiro fora toda vez que abastece. A gasolina premium tem apenas uma vantagem principal sobre a comum: uma octanagem mais alta. A gasolina comum tem uma octanagem de 87, enquanto a premium começa em 91 ou mais. Octanagens mais altas evitam a detonação prematura,
também chamada de batida de pino, em motores de alto desempenho ou alta compressão. Se o seu motor não foi projetado para precisar dessa octanagem mais alta, ele simplesmente não se beneficiará dela. Os carros modernos são projetados para funcionar de forma eficiente com o combustível recomendado no manual do proprietário. Ponto final. E quanto àquela alegação de limpeza que você vê nos comerciais? É pura estratégia de marketing, cortina de fumaça. Toda gasolina, seja comum, intermediária ou premium, contém detergentes projetados para evitar o acúmulo de carbono no seu motor. Não existe nenhum poder de limpeza mágico na gasolina premium que não exista na gasolina comum. Se o seu motor realmente precisa de uma limpeza profissional, o serviço adequado em uma oficina é a abordagem correta, e não simplesmente trocar para um posto mais caro. As companhias petrolíferas não podem legalmente afirmar que a gasolina premium melhora o desempenho em motores projetados para a gasolina comum. Então, em vez disso, elas a comercializam como uma opção mais limpa ou de maior qualidade. Mas pense logicamente por um segundo. Se a gasolina comum fosse realmente suja ou prejudicial, todos os carros antigos na estrada teriam linhas de combustível entupidas e injetores bloqueados. E claramente não tem. Dirigir constantemente com o tanque de combustível quase vazio destruirá seu motor. Algumas pessoas acreditam piamente que dirigir com o tanque quase vazio danifica o motor. A verdade? Não danifica. Os motores não se importam se o tanque está cheio ou quase vazio. Eles só param de funcionar quando o tanque está completamente seco, sem uma gota de combustível. A preocupação geralmente surge da ideia de que pouco combustível faz com que sujeira e detritos sejam aspirados para dentro do motor. No entanto, sua bomba de combustível sempre puxa gasolina do fundo do tanque, independentemente de quão cheio ele esteja. Se houver sujeira ou água no tanque, ela será aspirada pelo sistema, independentemente de o tanque estar cheio ou quase vazio. É por isso que existem os filtros de combustível. Eles são projetados especificamente para reter detritos antes que cheguem ao motor. Nos carros modernos, esses filtros são altamente eficazes na prevenção da entrada de contaminantes. Aliás, alguns carros mais novos nem sequer possuem filtros de combustível substituíveis, pois o sistema é tão bem projetado e vedado que o combustível permanece limpo. Outra preocupação mencionada é o superaquecimento da bomba de combustível. As bombas de combustível dependem do combustível ao seu redor para se manterem resfriadas durante o funcionamento. Quando o tanque está quase vazio, a bomba tem menos combustível disponível para manter sua temperatura normal de operação. Com o tempo, dirigir constantemente com o tanque na reserva pode reduzir a vida útil da bomba. No entanto, as bombas de combustível modernas são construídas para suportar hábitos de direção típicos. Dirigir ocasionalmente com pouco combustível não vai destruir sua bomba da noite para o dia. Se o sistema de combustível de um carro fosse tão frágil a ponto de falhar devido a baixos níveis de combustível, seria considerado uma falha de projeto grave. Então, você deve evitar dirigir constantemente com o tanque quase vazio? Sim, mas não por causa de sujeira ou danos ao motor. Postos de gasolina grandes e conhecidos têm combustível significativamente melhor do que postos pequenos ou genéricos. Essa é uma crença comum que simplesmente não se sustenta na realidade. Toda gasolina, independentemente de vir de uma marca conhecida ou de um pequeno posto sem nome, precisa atender aos mesmos padrões governamentais rigorosos. No fundo, o combustível que você encontra na Shell, Chevron, Pemex ou no posto do Zé é essencialmente o mesmo. Na maioria das regiões, a gasolina vem das mesmas refinarias. Aqui vai uma curiosidade que pode te surpreender. Você frequentemente vê o mesmo caminhão-tanque entregando combustível para vários postos diferentes com logotipos completamente distintos em suas placas. O motorista descarrega em um posto Shell, depois segue pela rua e descarrega em um posto genérico. Tudo do mesmo tanque. Se o combustível base é exatamente o mesmo, qual é a verdadeira diferença? Aditivos. Grandes marcas como Shell, Chevron e BP adicionam misturas especiais e patenteadas ao seu combustível. Essas misturas incluem detergentes, lubrificantes e inibidores de corrosão projetados para manter seu motor limpo e protegido. Agora, embora esses aditivos possam ajudar a manter seu motor em boas condições, sejamos francos, eles não melhoram o consumo de combustível
nem aumentam o desempenho do motor, apesar do que o marketing agressivo possa sugerir. Nenhum aditivo vai magicamente dar ao seu carro mais potência ou economizar dinheiro com combustível de forma significativa. Eles são voltados principalmente para manutenção a longo prazo, não para desempenho imediato. Mesmo aditivos conhecidos como o Tecron não fazem seu motor funcionar melhor ou com mais eficiência imediatamente. Claro, você pode comprar o Tecron separadamente e adicioná-lo ao tanque, mas não espere uma diferença perceptível ao abastecer. Postos de gasolina menores podem omitir esses aditivos de marca para manter os preços baixos e competitivos, mas isso não significa que o combustível deles seja de baixa qualidade ou prejudicial. Os aditivos de combustível melhoram drasticamente o consumo de combustível e o desempenho do motor. Os aditivos de combustível prometem resultados incríveis. Melhor consumo de combustível, motores mais limpos, melhor desempenho, mais potência. Mas aqui está a dura realidade que ninguém na indústria de aditivos quer que você saiba. A maioria dessas alegações é grosseiramente exagerada ou completamente falsa. Se os aditivos realmente oferecessem resultados revolucionários e transformadores, as empresas de combustíveis já os estariam incluindo na gasolina diretamente na refinaria. Afinal, isso lhes daria uma enorme vantagem de marketing sobre a concorrência. Mas elas não o fazem porque os benefícios são mínimos, na melhor das hipóteses, e completamente inexistentes na maioria dos casos. Alguns aditivos afirmam limpar o sistema de combustível, o tanque, as linhas, a bomba e os injetores. Embora possam ajudar em certas situações específicas, as melhorias costumam ser temporárias e quase imperceptíveis. Além disso, o custo de comprar esses aditivos regularmente supera em muito qualquer pequena economia de combustível que você possa obter. Você gasta 15 ou 20 dólares em um frasco para talvez economizar 2 dólares em gasolina naquele tanque. A conta simplesmente não fecha. Há também aditivos que prometem limpar cilindros, pistões e válvulas de escape. Essas alegações são ainda mais difíceis de comprovar ou verificar. Testes práticos geralmente mostram apenas melhorias marginais que estão dentro da margem de erro. Na maioria dos casos, você está pagando por resultados que nunca notará na sua condução diária. E não podemos nos esquecer dos reforçadores de octanagem. Esses são alguns dos piores produtos do mercado de aditivos para combustível. Raramente oferecem resultados significativos, e os ganhos de desempenho são quase sempre exagerados nas embalagens. Encher o tanque. Depois que a bomba para de funcionar, automaticamente significa que você está gastando mais dinheiro com o combustível. Encher o tanque dá uma sensação de satisfação, não é? Você pode pensar que está colocando mais combustível ou atingindo a quantia ideal que desejava. Mas aqui está a verdade que os postos de gasolina não anunciam. É uma péssima ideia que pode custar muito mais do que você jamais economizará. Quando a bomba para de funcionar automaticamente, seu tanque está cheio. Esse mecanismo de desligamento automático existe por um motivo específico de segurança e engenharia. Qualquer combustível extra que você tente colocar depois desse clique não vai para o tanque. Ele retorna para a bomba através do sistema de recuperação de vapores ou simplesmente vaza pela lateral do carro, causando sujeira e um risco. Pior ainda, encher demais o tanque pode danificar seriamente o sistema de recuperação de vapores do seu carro. Os carros modernos têm um componente chamado canister de carvão ativado, projetado especificamente para capturar os vapores de combustível. Esses vapores são reciclados e eventualmente convertidos em combustível utilizável, reduzindo as emissões. É um sistema engenhoso quando funciona corretamente. Mas, ao encher demais o tanque, o combustível líquido pode inundar o canister, que foi projetado apenas para lidar com vapor. Uma vez danificado pelo combustível líquido, o canister de carvão ativado não consegue controlar as emissões adequadamente. Você notará uma redução na eficiência de combustível e possíveis problemas de desempenho do motor. A substituição desse componente pode facilmente custar entre 300 e 600 dólares, dependendo do seu veículo. Há também o problema da expansão do combustível, que a maioria das pessoas nunca considera. A gasolina armazenada no subsolo do posto de gasolina é relativamente fria, mas, uma vez no seu carro, exposta ao sol, ela aquece e se expande significativamente. O combustível extra que você colocou no tanque não tem para onde ir quando se expande. Ele começa a vazar do tanque.
O controle de cruzeiro sempre consome menos combustível do que o controle manual do acelerador. O controle de cruzeiro é frequentemente visto como um truque para economizar combustível, uma maneira automática de maximizar a eficiência sem esforço. Mas não é o botão mágico para uma melhor eficiência de combustível que muitas pessoas pensam. O fator-chave aqui não é o controle de cruzeiro em si, mas sim a consistência com que sua velocidade se mantém por períodos prolongados. Em rodovias longas e planas, o controle de cruzeiro funciona muito bem. Ele mantém a velocidade perfeitamente constante e evita aquelas pequenas acelerações repentinas que desperdiçam combustível quando você pisa fundo no acelerador sem perceber. Ao manter uma velocidade absolutamente constante, ele elimina o desperdício de combustível causado por pequenas acelerações e desacelerações. Mas a situação se complica quando você dirige em subidas ou terrenos irregulares. Ao subir uma ladeira, o controle de cruzeiro tenta manter a velocidade definida a qualquer custo. Isso significa que ele exige mais do motor do que o necessário, queimando combustível extra apenas para manter a mesma velocidade na subida. Um motorista experiente sabe lidar com isso muito melhor. Ele alivia o acelerador durante a subida, permitindo que o carro perca um pouco de velocidade naturalmente enquanto sobe. Depois, ele deixa a gravidade fazer o trabalho na descida, recuperando a velocidade sem queimar combustível extra. Esse ajuste suave e consciente usa menos combustível do que a abordagem rígida do controle de cruzeiro de manter a velocidade exata, independentemente das condições. Mas sejamos honestos, nem todo mundo dirige de forma eficiente. Maus hábitos de direção, como frenagens constantes desnecessárias e acelerações repentinas e agressivas, desperdiçam muito mais combustível do que o controle de cruzeiro jamais conseguiria. Desligar o ar-condicionado sempre economiza combustível significativamente em comparação com o seu uso. Os aparelhos de ar-condicionado modernos são surpreendentemente eficientes em termos de consumo de combustível, muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Seu impacto na quilometragem por litro é mínimo em comparação com os sistemas de 20 ou 30 anos atrás, que eram verdadeiros consumidores de combustível. A tecnologia avançou drasticamente. Abrir os vidros parece uma solução óbvia e gratuita para se manter fresco. No entanto, isso cria algo chamado arrasto aerodinâmico, especialmente em velocidades mais altas. Quando você dirige com os vidros abertos, o ar entra no carro e cria resistência. Essa resistência literalmente diminui a velocidade do veículo, forçando o motor a trabalhar mais para manter a mesma velocidade, queimando mais combustível no processo. Em velocidades urbanas, digamos abaixo de 50 km por hora, 30 milhas por hora, o efeito do arrasto é quase imperceptível. A diferença no consumo de combustível entre usar o ar-condicionado ou dirigir com os vidros abertos é insignificante nessas velocidades. Mas em rodovias, quando você está dirigindo a 80 ou 100 km por hora, 50 ou 60 milhas por hora, o arrasto aerodinâmico se torna um problema sério. Nessas velocidades, dirigir com as janelas abertas pode consumir mais combustível do que simplesmente usar o ar-condicionado. É contraintuitivo, mas é comprovado por estudos científicos e testes práticos. Dirigir sem ar-condicionado e com as janelas fechadas em um dia quente é uma verdadeira tortura. Seu carro se transformará literalmente em uma sauna sobre rodas, e sua experiência ao volante será tudo menos agradável. Você estará suando, desconfortável, distraído pelo calor e potencialmente até em perigo se o calor for extremo o suficiente para afetar sua concentração. Felizmente, os sistemas de ar-condicionado modernos não consomem gasolina como antigamente. Os compressores são mais eficientes, os sistemas são melhor projetados e o impacto geral no consumo de combustível é relativamente menor. Isso significa que você pode se manter confortável sem se preocupar com o aumento exorbitante do consumo de combustível. Mitos sobre combustível podem parecer plausíveis quando ouvidos de pessoas em quem você confia, mas acreditar neles pode prejudicar seu bolso e causar problemas com seu carro. Você acabou de descobrir que abastecer de manhã não muda nada, desligar o motor constantemente. Desgasta componentes caros. Gasolina premium é puro marketing. Se você não precisa dela, dirigir com o tanque quase vazio não danifica o motor. Postos de gasolina maiores não são necessariamente melhores. Aditivos são praticamente inúteis. Encher o tanque até a boca pode danificar o carro. O controle de cruzeiro não é perfeito em todas as situações e o ar-condicionado moderno é mais eficiente do que você imagina.